O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não jejuam. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, essa palavra que permeia todo o dia que nós vivemos, assim deveria ser a palavra de Deus, a gente ouvir, escutar, ler ela de manhã, para que a gente se inspire nela para o dia, para alimentar a nossa alma no dia de hoje. E hoje o tema é sobre o jejum. Estão criticando Jesus e os seus discípulos porque não estão jejuando naquele momento. E Jesus, muito provavelmente, ele tenha feito uma diferença. Aqui as pessoas vão jejuar por causa do noivo. Quem é o noivo? É Jesus. O noivo está com eles e Jesus está com os discípulos. E por isso não é o momento dos discípulos jejuarem, mas haverá um momento em que Jesus não estará com o Jesus não estará com os discípulos, né? O noivo não estará aí com os discípulos. Esse é o momento de jejuar. O que quer dizer aqui é a nova aliança. Jesus vem fundar a nova aliança com Deus. Na nova aliança, o sentido do jejum. O jejum tem sentido em função da nossa espiritualidade e da nossa fé em Jesus Cristo. E por que é que nós jejuamos? Eu te convido você a crescer mais na dimensão do jejum. Não ficar somente no jejum quando a igreja pede que se jejua, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Não, que você tenha iniciativa, que esse jejum não seja somente a orientação da igreja. A igreja ela orienta, gente boa. A igreja ela orienta o mínimo possível. E às vezes nós não fazemos nem o mínimo possível da orientação da igreja. Mas se você ama o noivo, se você ama Jesus Cristo, se você ama Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você deveria, no teu ritmo de fé, oferecer muito mais jejum a Deus. O que é jejum? É eu me privar de algo com a intenção de oferecer a alguém. Então você vai se privar de algo para oferecer a Deus. O jejum ele tem sentido na espiritualidade com a relação a Jesus Cristo, a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então eu convido você também a incrementar mais na tua vida de fé, na tua vida de espiritualidade, o tema do jejum. Não fique pelo mínimo que oriente a igreja, vá para o máximo. Aspire ao máximo, busque, por que não uma vez ao mês fazer o jejum? Eu quero fazer um dia de jejum. Eu quero contar uma história bem curtinha aqui para vocês a respeito do jejum. Nós temos um servo de Deus que prontamente será beatificado, que é o servo de Deus João Luiz Poçobon, e ele também é um exemplo de rezar o terço. Este homem rezava o terço todos os dias. E
João Possobon, ele fez o dia de jejum. Uma vez ao ano, o que ele fazia? Ele pegava uma pequena bolsa, um pouquinho de pão, um pouquinho de água, e ele peregrinava nas igrejas da cidade de Santa Maria. Interessante, o dia de jejum dele era peregrinar visitando os santíssimos na sua cidade. Santa Maria era uma cidade já que tem bastante igrejas e que dá para fazer durante o dia caminhando. Então ele ia visitando os santíssimos e era o dia de jejum que ele fazia. E era um dia de oração. E ele não ficava alardeando para todo mundo, colocando, né, no público para saber o seu dia de jejum. Ele fazia na calada do silêncio da sua vida, ele fazia esse dia de jejum. Esse grande homem que granjeou a santidade através dos terços, através da sua relação com a Mãe Rainha. Então vamos pedir pela intercessão da Mãe Rainha que a gente possa cada vez mais crescer na nossa espiritualidade, também na espiritualidade do jejum. Vamos incorporar na nossa vida o jejum, que seja uma prática mais frequente e não ocasional quando a igreja nos exorta. Então vamos pedir que a Mãe de Deus seja essa nossa intercessora para a gente ir crescendo na nossa espiritualidade do dia a dia, especialmente na espiritualidade do jejum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, que Deus Trino os abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.